Mas enfim, queria orar pela minha esposa. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que a unção do Senhor que está sobre a vida, Senhor, da minha esposa, a pastora Paula, nós possamos nessa noite, Senhor, receber da tua parte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. A paz. Estou com meu coração cheio de fé para aquilo que o Senhor quer nos dar, fazer aqui neste ambiente, né? E tem uma característica em Jesus que é tão maravilhosa, Ele sempre quer dar. Aí eu quero te perguntar, você quer receber? O coração de Deus é sempre de doar, de entregar, de facilitar. Mas muitas vezes nós não entendemos isso e ficamos perdidos num armário muito gigante de Deus e não pegamos aquilo que precisamos. E nessa noite eu queria compartilhar com você uma palavra que se chama o clamor que faz a muralha cair e o sol parar. Queria abrir com você o texto de Marcos 10:45 e fala daí de uma história muito conhecida que é do cego Bartimeu. Mas antes de entrar na história do cego Bartimeu, existem 3 eventos que aconteceram nessa região onde esse grande milagre aconteceu. Um dos eventos é quando Jesus chega e ele passa ali, chega ali, antes de ele entrar em Jericó, ele se encontra com o homem rico. Vocês lembram dessa passagem? E aí Jesus, né, ele chama Jesus de bom mestre, e ele fala para o Senhor, né, bom mestre, o que eu faço? Eu já cumpro toda a lei, o que mais que eu poderia fazer? Jesus faz aquela pergunta, dá aquela resposta para ele, que ele perdeu o rumo, né? Ele falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E o homem rico não deu conta de responder dessa altura do campeonato. Ele não respondeu o processo de Deus. Sabe, aquilo que você diz a respeito do Senhor vai determinar quem você é. Aquele homem disse, bom mestre. O mestre é um conhecedor da lei, é um conhecedor da palavra, é alguém que ensina, é alguém que instrui. Mas Jesus é muito mais que isso. E aquele homem rico, ele não conseguiu dar uma resposta para o Senhor. Porque o que ele tinha do Senhor era só essa revelação. Bom mestre. Eu quero te perguntar, quem é Jesus para você? Quando ele é só um mestre, ele está dizendo, olha, se você me ensinar tudo que você sabe, deixa que eu dou conta, eu resolvo o resto. Só me fala o que eu tenho que fazer. E aí, eu toco o barco. Esse homem não entendeu nada. Ele não sabia diante de quem ele estava. E foi por isso que ele não conseguiu responder a essa resposta do Senhor Jesus. Sabe, existe um outro evento que acontece dentro desse processo, que Jesus encontra um homem também, chamado Zaqueu. Jesus conhecia ele pelo nome, e a Bíblia diz que ele é um homem de estatura baixa, e ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. E quando ele subiu nessa árvore, Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar lá na sua casa. Já pensou, Zé? Jesus chegar para você e falou, hoje eu vou lá jantar na sua casa. Jesus ele se convidou para estar com Zaqueu. Só que Zaqueu era um cara que era um político corrupto. Ele é um cara que ninguém daria muita atenção. Quanto mais Jesus, as pessoas falam, por que vai dar atenção para um homem igual esse? Só que aquele homem falou, como assim? Ele me conhece pelo nome? Alguém já chamou o seu nome? Alguém muito importante falou assim, Marta, fique de pé. Uma pessoa muito importante. Quando uma pessoa faz isso, você estufa o peito, você fala, uau. Agora você imagine Jesus, que não tinha conhecido Zaqueu, olha para Jesus, para Zaqueu e fala, desce depressa que hoje eu vou lá na sua casa, viu, Carol? Não é maravilhoso? O Senhor sempre estava misturado. Esse é um outro evento que acontece dentro desse contexto de Jericó. Jesus vai chamar você pelo nome.
Já pensou naquele dia quando Jesus, você chegar diante dele e ele falar para você, Henrico, estou tão feliz que você chegou, meu filho. Eu tenho prazer em você. Não vai ser muito bom você ser reconhecido pelo Senhor? Ele fala o seu nome. Sabe, o Senhor não é um Deus da massa. Não é o Deus do povão. Ele é um Deus individual. É um Deus que se preocupa com você. Ele conhece você, conhece seus pensamentos, seus sentimentos. Ele tem algo que é específico para você. E Zaqueu desceu depressa, porque o Senhor o convidou para estar na casa de Zaqueu. E ele ficou tão impactado que ele falou, Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 5 vezes mais do que a pessoa já tinha. E o Senhor falou, hoje vai ter salvação na sua casa. Ele ficou tão constrangido, porque o Senhor o chamou pelo nome, porque o Senhor o convidou para estar na casa dele. Sabe, muitas vezes essas histórias passam desapercebidas nas nossas vidas, mas o Senhor é o mesmo que te chama pelo seu nome, o Senhor é aquele que te conhece. Esses eventos, eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui para nos ensinar e falar muito de quem é o Senhor para nós. E te alertar de que o seu Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está preparado, está preocupado apenas com aqueles que são espirituais, com aqueles que são os dizimistas, com aqueles que vão à casa do Senhor. Ele está preocupado individualmente com você. Ele não quer que você perca a sua alma. Ele não quer que você fuja do propósito eterno dele. E o terceiro evento, que é o que eu quero falar nessa noite, Jesus curou um cego, e o nome dele era Bartimeu. Vamos ler Marcos 10, 45? Esse é o outro evento em Jericó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, o nosso Senhor aqui, Ele deixa os religiosos contrariados. Porque a religião faz você fazer com que o ministro, o sacerdote te dê alguma coisa. Você precisa de algo, você quer algo. Só que o Senhor aqui, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Aí dá um nó na sua cabeça. Ué, se Ele é o rei, todo rei não é servido? E se Ele é o rei, por que Ele não veio para me servir? Por que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir? Já começa aí. A conversa começa assim. Sabe, o religioso, ele sempre vai exortar que você faça alguma coisa, que você sirva, que você dê. Jesus está falando, eu quero te servir. Irmão, se você soubesse o que está preparado, o que está separado para você, você não ia ficar com essa cara de chateado, de amargurado, de coitado de mim, como eu sofro, as coisas não acontecem na minha vida. Você precisa descobrir aquilo que o céu já liberou. Aquilo quem é o seu Senhor, você não conhece Ele, porque o coração de Deus é um coração de pai que dá deliberadamente, Ele dá, Ele quer dar. A religião, ela é sempre presunçosa, pretensiosa, sabe, porque nós não temos nada se do céu não nos for dado. Às vezes você acha que você tem alguma coisa boa aí. Não, mas eu sou tão bonzinho, não mato, não pinto, não bordo. Vou na igreja, eu lidero uma célula. Sabe, às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de merecimento, tão cheios de justiça própria que não enxergamos. Que nada nós temos se do céu não nos for dado. O salário que você tem, você acha que vem de quem? Não, o meu trabalho. Continua pensando assim. O seu trabalho é provisão de Deus na sua vida. A sua saúde é provisão de Deus na sua vida. Tudo que você tem, o ar que você respira, os sonhos, os planos, os projetos, tudo vem das mãos dEle. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem Ele. E eu não tenho nada se do céu não me for dado. Defina nada. E eu quero te dizer, tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Aleluia. Sabe, nós deveríamos aprender a chegar diante dEle para receber. Às vezes chegamos diante de Deus cheio de justiça própria, mas eu fiz isso, fiz aquilo e o Senhor ainda não fez.
Mas eu tenho aquilo, eu desisti daquilo outro, eu fiz aquilo outro, mas ainda o Senhor não fez. Sabe? Isso se chama falta de revelação de quem é o Senhor na sua vida. Ele é muito rico e Ele quer dar tudo a nós. E todo o suprimento que você precisa está nele. Salmo 34 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você sabe o que significa isso? Agrada-te do Senhor. O que é? Quando é que eu agrado? Quando você recebe dele. Imagina que você é um homem muito rico e você tem muito para dar. Muito rico. Aí você sai com um monte de presente. Aí você começa a dar aqui nessa fileira. Tô André, um presente. Tô Sérgio, um presente. Tô Alex, Dani. E vai passando. E os irmãos falam, não preciso. Não quero. Você vai ficar contente? Que você separou algo para dar, para as pessoas receberem e elas não estão recebendo? Você vai ficar contente? É igual quando nós, mulheres, fazemos aquele almoço do domingo e as pessoas não comem. Sim ou não? Não dá uma raiva? Não é? Por quê? Porque você está oferecendo o seu melhor e as pessoas não estão recebendo. Às vezes você comprou um presente para o seu filho que demorou tempo para você pagar e ele nem liga mais para o presente. Está lá encostado. Você deixou de comprar uma coisa para você e o seu filho não está dando mais valor. Sabe, Deus também é assim. Ele quer nos dar tudo e todas as coisas. Em todas as suas promessas Ele tem um sim e um amém para nós. Só que tem um problema. Nós não queremos receber. Nós ficamos o tempo todo negociando com Deus. A maneira como Ele vai dar, o que Ele deve dar, e a maneira como nós pensamos. Isso desagrada o coração de Deus, quando você não recebe. Mas, aí Ele encontra alguém que quer receber. Aí Ele canaliza tudo para aquela pessoa. Fala, que você quer? Você já viu? Gente fala, ai, Deus me deu isso, Deus me deu isso, Deus me deu isso. É aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que fala, eu recebo, é meu. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã bem pentecostal da Assembleia de Deus, e ela estava dizendo assim, que a filha dela nasceu com vários problemas na fala, ela tinha problemas graves para falar. E ela trocava o S pelo o F, ela, em vez de falar faca, ela falava saca. E ela todo o tempo assim. E aí a professora falava, mãe, a senhora precisa levar essa criança para fazer fonoaudiologia. Aí ela falava para a mãe, ela falou, não tinha dinheiro para fonoaudióloga. Eu falava, estou orando. E as professoras bravas, mas você não tem que orar não, você tem que levar ela no médico. É isso que tem que fazer. Não adianta você vir com esse papinho. Ela falou, não, eu estou orando. E ela está orando. E ela, Senhor, hoje o Senhor tem que fazer um milagre na minha filha. O Senhor, eu estou crendo nesse milagre. E de repente, ela disse que quando voltou às férias, a filha dela foi falar, mãe, me passa a faca. Ela, quer, menina? A faca. Menina, mas como que você, desde quando você começou a falar assim? Não sei, só sei o que eu estou falando. Sabe, aquela mulher, na simplicidade dela, foi recebendo o que Deus tinha para ela. Eu falei, eu só tenho o Senhor. E é o Senhor que vai fazer. Ou é agora, ou é tu mesmo. Você já teve essa oração com o Senhor? Ou é tu mesmo? Tenha. Porque o coração do Pai é dar. Amém? Há um milagre de Deus para você. Talvez você está na sua casa chorando, sozinho. Porque não acontece. Talvez você está chorando pelos seus filhos que estão perdidos. Se desviaram. Talvez você está chorando pelo seu marido. Você está chorando por conta de alguma conta que você não consegue pagar. Às vezes você está chorando porque você está morrendo de dor, com algum tipo de enfermidade que tem paralisado você. Eu quero te dizer, seu milagre está mais próximo do que você pensa. Não desista do seu milagre, Deus está preparando tudo para você. O tempo do preparo é o tempo mais importante da sua vida, porque o milagre vai vir. Mas só reconhece a Deus, só conhece o Senhor quem passa por esse tempo da preparação. Porque Deus, Ele é capaz de fazer milagres em segundos e Ele vai continuar fazendo. Mas o que você precisa aprender, você precisa passar pelo tempo da preparação. Aleluia. Não desista de clamar, não desista de esperar. Aleluia. Às vezes você pode falar, pastora, tem algo errado em dar algo para o Senhor.
Tem algo errado em eu querer fazer alguma coisa para o Senhor? Sabe, Davi, ele quis construir uma casa para Deus. Davi, você vê nos Salmos, ele querendo fazer alguma coisa para o Senhor. E o Senhor recebeu. Eu quero te perguntar, você já pensou em fazer alguma coisa para o Senhor? O que você pensou? Davi, ele falou, que darei ao Senhor por tanto bem que Ele me tem causado? O que eu faria para agradar o coração dele? Olha a resposta de Davi. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que ele falou? Eu vou beber mais, eu vou comer mais, eu vou me esforçar mais, eu vou me entregar mais. Olha a resposta de Davi, que é uma chave para todos nós. O que eu faria pelo Senhor, né? O que eu posso fazer por tamanha salvação? O que eu poderia fazer para agradar? Aí ele falou, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar tendo mais fome. Eu vou continuar tendo mais sede. Eu vou continuar buscando mais a presença. Porque é impossível você querer dar alguma coisa para Deus. Você é a coisa mais importante para Deus. Você é a pessoa mais importante. A sua adoração. Deus tem prazer quando você recebe mais. Eu quero perguntar, hoje você já pediu alguma coisa para Deus? Sim? Você está insistindo? Você já está assim, já cansei de orar, já falei. Deus não é surdo não, Ele já ouviu. Você já viu que Jesus, Ele nunca disse, homem de pequena constância. Ele não disse, homem de pequeno jejum. Homem de pequeno sacrifício. Ele disse, homem de pequena fé. Foi isso que Ele falou. Ele sempre estava exortando as pessoas para falar o que estava impedindo ela de receber o que ela precisava. A homem de pequena fé. E eu quero te falar, tem tanto para você, é só pegar. Quando você entende que a sua fé é a mão espiritual que pega as coisas do céu, você vai deliberadamente começar a andar nesse processo. Sabe que nós somos preguiçosos para ter fé? Sabia que às vezes você gosta de andar na fé dos outros, mas a sua, você não consegue estimular, você não consegue liberar. Você gosta que o outro ore, você ora que peça, você gosta que o outro faça. Mas Deus está te chamando para você ter uma experiência com Ele. E a fé é a mão espiritual que Deus vai usar para você pegar as coisas que você precisa. Porque o celeiro de Deus é farto e Ele quer dar a todos os seus filhos. Receba mais do Senhor em todas as áreas da sua vida. Existe uma coisa, né? Às vezes o religioso, ele fala, mas o evangelho não é só de coisa boa, não. É verdade, tem dias maus. Tem dias maus. Mas o coração do Pai é sempre dar. E você tem que ter aquele coração de filho para receber. Você lembra quando quando você era criança, às vezes seu pai não tinha condições de dar determinadas coisas para você, mas de repente ele aparecia com aquele negócio. De um jeito ou de outro. Por quê? Porque é pai. O Senhor também, Ele tem um coração completamente voltado para você. Amém? E continuando no verso 45, nós falamos que o Senhor não veio para ser servido, mas para... E mais ainda, dar a sua vida em resgate de muitos. Você acha que um Deus assim, Ele te negaria bem algum se Ele não poupou a sua própria vida, que é o que está escrito? Ele tem prazer em nos abençoar. No verso 46, nós vamos lá ler. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Quanto? Numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou, guarde isso. Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem,
Levante-se porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, guarda essa palavra, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Sabe, no verso 48, quanto mais ele gritava, a multidão mandava ele ficar quieto. Todos mandavam ele, cala a boca, não fala nada. E quanto mais ele gritava, as pessoas se preocupavam em calar ele. Só que Jesus parou. Esse homem estava gritando. E Jesus parou. Jesus, ele é o filho de Davi, ele é um rei. E olha só o que ele fala: o que quer que eu lhe faça? Outros reis poderiam falar: o que você trouxe para mim? E você tem que me dar algo de acordo com a minha estirpe. Mas Jesus, ele parou para ouvir um cego mendigo, que não tinha nada para oferecer. Jesus chega para ele e fala: o que você quer que eu te faça? Ou seja, pede o que você quer. O que você quer? Qualquer coisa. O que você está precisando hoje? Você fala: eu não tenho coragem de pedir para Deus o que eu estou precisando. Se não é algo que está na palavra, não peça. Mas se tem a ver com a sua provisão, com a sua saúde, com a sua família, com o propósito eterno de Deus, peça. Porque Ele vai te dar. Qualquer coisa. E aí ele fala: mestre, que eu torne a ver. E no verso 52 ele diz: vai, a tua fé te salvou. E eu quero falar com vocês o aspecto dessa história. Então, primeiro, sabe que Jericó era uma cidade que era conhecida como a cidade da maldição. Porque quando Josué passou ali os 40 anos do povo ali no deserto, e aí eles foram para a terra prometida, passaram o Jordão, o Senhor, eles se depararam com essa cidade. E o Senhor falou: agora vocês vão rodear essa cidade. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta na cidade. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E quando vocês derem as 7 voltas, vocês não vão ficar falando muita coisa não. Vocês vão ficar em silêncio. Ué, não está para falar em silêncio? Porque daqui a pouco vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E o Senhor falou: quando vocês estiverem passando por essa cidade, não pega nada dela não. Que a primeira parte é minha. São os despojos, é a primícia. É o que o Sérgio estava falando agora há pouco. E 100 anos mais tarde de tudo isso que aconteceu, um homem chamado Riel, ele quis reconstruir Jericó. E aí veio uma palavra de condenação de Josué dizendo para ele que essa terra era maldita. Foi amaldiçoada. E aí você vê então Jesus chegando nesse contexto, naqueles 3 aspectos que eu te falei. Ele chega em Jericó, na cidade maldita. E aí ele encontra um cego. Olha a condição desse cego. Na cidade maldita, cego, mendigo. E nós vamos ver mais coisas aqui a respeito dele. Jesus entra nessa cidade da maldição e vem na cidade onde estava Bartimeu. E ali desceu a glória e veio viver, que o cego veio viver algo diferente da maldição que estava sobre ele. Ele viu o ungido de Deus, né? Maldição não é só falta de dinheiro. Às vezes, você pode passar num prédio muito chique aqui de São Caetano e tem muita gente em depressão, muita gente enferma, muita gente querendo se matar, casais debaixo de ação de adultério, de prostituição, filhos drogados. Sabe, quando Jesus está passando nesse lugar, Ele está dando uma mensagem para nós. Nós estávamos nesse lugar de maldição. E Ele veio trazer um contexto novo para cada um de nós. Quando Ele estava saindo,
Jesus encontra Bartimeu, cego, pobre. Sabe que a palavra Bartimeu, bar em aramaico, significa filho. Bar, filho, de Timeu. Timeu vem de uma raiz do hebraico que é Timex. E essa palavra, dessa raiz, tem a ver com impuro. Então Bartimeu, ele era cego, mendigo e filho do impuro. Aquilo era uma designação, não era o nome dele. O filho de Timeu, Bartimeu não era o nome dele, era designação. Ele era conhecido como o filho do impuro. Então, a hora que ele começou a se levantar ali com os discípulos, né, ele começou a gritar, todo mundo fica, cala a boca, justo você. Olha a sua condição, você é um velho, é um cachorro pulguento. E Jesus parou. Lembra que Jesus parou? Com o grito dele. Aleluia. E ele estava à beira do caminho, mas a luz do céu resplandeceu sobre aquele homem. Sabe o que define você é o que você tem a dizer a respeito de Jesus. Aquele homem disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ele não falou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Ele sabia que Jesus, ele ouviu um barulho, mas ele sabia, ele falou, o que está acontecendo? Porque ele não estava vendo. Ele falou, está passando Jesus aqui. Imediatamente, ele pega e grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso é muito forte, porque Jesus, o filho de Davi, é uma revelação de quem ele é. Ele é o rei. Ele vem de um tronco. Ele vem de uma, como se fala? De uma linhagem. E essa revelação fez com que ele tivesse o que esse rei tinha. Por isso que eu te pergunto, quem é Jesus para você? Você pode falar, ele é bonzinho, Jesus morreu na cruz. Mas não tem nada a ver com você. Você consegue declarar, ele é meu bom pastor e nada me faltará? Ele é meu pai, ele é meu Senhor, ele é meu ajudador, ele é meu consolador. Ele é o meu salvador. Tinha que alguém vir me salvar porque eu não tenho condições para viver sem ele. Você consegue entender a magnitude de quem é Deus na sua vida quando você tem essa revelação? É mais do que ser um crentinho bom, irmãos. É mais do que vir para a igreja. É viver o evangelho pleno do Senhor. Com aquilo que você sabe que você tem, que você é. Eu te pergunto, qual o seu sobrenome? E esse sobrenome afeta o que na sua vida? Não, eu gosto do meu nome limpo. O meu nome não está no Serasa. Meu pai me ensinou que eu sempre tenho que estar com o meu nome limpo. Aonde eu chegar, todo mundo me conhece que eu sou um bom pagador. A família dos fulano é a família que serve a Deus. Sabe? Muitas vezes o Senhor, Ele quer te dar este nome, este sobrenome, por você enxergá-lo como o Senhor da vida dele. E você não sabe usar. Eu quero perguntar para você, você vê Jesus além do que nós temos dito aqui hoje? Você tem visto Ele como? E tem uma coisa interessante que ele fala, né? No verso 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno. Vocês ouviram também que Nazaré não era um bom lugar? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não foi isso que Natanael falou? Sabe por quê? Porque Nazaré é um lugar de rota comercial. Lugar de rota comercial ali com o Egito, com alguns países ali daquela região, era uma rota de muitos estrangeiros, de muita promiscuidade, de muita prostituição, de roubos, de negociações erradas. Então Nazaré era uma cidade também conhecida como um lugar ruim. Então Jesus vinha com esse codinome junto com ele, Jesus de Nazaré. O Senhor não estava nem aí para esse nome. Ele não estava nem aí por ser conhecido essa pessoa, de um lugar ruim. Porque ele tinha uma identidade muito clara de quem ele era. Aleluia. Jesus não se importou em ser mal conhecido, mal falado, porque ele nunca pecou. Aleluia. Sabe, Nazaré
é uma palavra em hebraico e a raiz dela está em Isaías 11:1. Vamos ler? Pode colocar aqui para mim? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Pode voltar. Deixa nesse texto. Do tronco de Jessé. Quem é o Jessé? Quem sabe? É o pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Essa palavra aqui, renovo, ela é netzarim. Ela tem a mesma palavra que vem lá do tronco de Jessé. Essa palavra, ela significa que ela vem de uma linhagem, de realeza. E é uma palavra em hebraico, que quer dizer, Jesus é o renovo. Olha a revelação que o cego, que não enxergava nada, teve uma revelação que ninguém teve. Ele era o Salvador, ele era o filho de Davi, ele vinha do tronco, ele seria o quê? O rebento, ele seria o renovo. E é por isso que quando ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus parou. Jesus parou. E ele começou a gritar. Com essa revelação. O cego ouviu Jesus passando e disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele disse, Yeshua bar Davi Hanemi. Ou seja, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele enxergou que esse netzer, essa palavra, esse netzarim, ele era a raiz. Ele era o renovo, ele era a promessa, ele era o Salvador. E quando ele descobriu isso, ele se colocou na posição de filho, porque ele estava diante de um rei. Eu quero te perguntar, quando você chega diante de Jesus, você sabe que você está diante de um rei, que te chama de filho e filha amada? Filho e filha amada. Glória a Deus. Ele é o renovo, ele é o rei. E ele dizia, né? Ele dizia, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa compaixão não é de autopiedade. Oh, faz alguma coisa. Eu sou tão coitadinho. Oh, coitado de mim. Ele não fazia isso. Porque ele estava falando diante de um rei. E ele sabia que a nobreza do rei poderia oferecer muitas coisas para ele. E foi por isso que Jesus parou. Engraçado que esse evento aconteceu uma semana antes de chegar em Jerusalém, antes de morrer. Uma semana antes estava acontecendo isso. E Jesus estava lá, recebendo. Porque na semana que vem, quando ele ia morrer, ele chegava em Jerusalém num jumentinho e as pessoas gritavam, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Só que a primeira pessoa que percebeu foi o cego. Sabe que as coisas naturais, elas não dirigem a sua vida, mas sim as espirituais. Por isso queira ver as coisas no Espírito. Por isso não ande por circunstâncias e por sentimentos, ande pela fé, ande pela palavra. Ande pelo que Deus diz a seu respeito da sua família. A sua família pode estar destruída. Mas quando o Senhor diz que Ele vai fazer, que Ele quer fazer, que é o propósito dEle, confia. Sai dessa de ficar questionando Deus. Sai dessa de ficar numa de, sabe, coitadinho de mim. Deus só está vendo a vida do fulano, a minha Ele não vê. Para! Você nunca vai receber nada de Deus, porque se você ficar com essa justiça própria. Se você ficar com essa autocomiseração. Porque o coração de Deus é sempre dar. É sempre abençoar. A multidão dizia para ele gritar, parar de gritar, e ele gritava mais alto ainda. E eu quero nessa noite dar aí fazer isso. Há 2 tipos de grito. Tem aquele grito que não serve para nada. Sabe aquele grito que a gente dá, aquela chuvinha do índio, que o pessoal grita? Para ver se chove? Esse grito não funciona. Mas tem um grito que Deus ouve. Sabe aquele grito,
quando a sua alma está angustiada, quando você não tem resposta, aquele grito que você tem, que muitas vezes você se cala. Sabe, tem um grito dentro da sua alma que precisa chegar aos ouvidos de Deus. Ainda que o Senhor ouça sussurros, este homem, ele não se calou, ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Você já gritou para Deus? Sabe, tem gente que nessa hora, quando a aflição é tamanha, ela se cala, ela fica passiva, ela fica morta, ela se entrega. Mas essa não é hora, porque o Deus de milagres está passando nesse lugar. É a hora de você dar aquele grito. E se você tem vergonha, põe o som bem alto, grita. Eu já gritei ao Senhor. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, morando lá, e eu estava sem emprego, e eu tinha que pagar o meu aluguel aquela semana. Eu liguei o som e eu comecei a gritar: Pai, eu preciso! Me ajuda! Será que você tem um grito dentro de você que possa traduzir numa necessidade? Sabe, tem vezes que você tem que gritar. Tem vezes que você tem que esperar passar um caminhão e dar um berro. Eu não estou aguentando mais, está doendo. Está doendo esse tumor, está doendo essa doença, está doendo a falta de dinheiro, está doendo perder esse casamento, está doendo meu filho nas drogas, está doendo. Tem hora que você precisa sair da inércia e diante do rei que quer te dar todas as coisas. É o rebento, é o ungido, é o rei. Olha para ele como rei. Para de se olhar como coitadinho, como zinho, azinha. Você não é nada disso. E o nosso Deus é poderoso. E Ele te ama muito. Ele não te escolheu para você ser alguém resmungão, amargurado, entristecido, enfurecido. Ele não te chamou para viver uma vidinha mais ou menos de crente, crentinho. O diabo ri de você. Todas as vezes que você fala: vamos ver. Glória a Deus, né? Só se for para o outro. Para! Seja um crente de verdade. Creia na palavra, creia na promessa, se posicione, se vista como. Use a roupa que o Senhor te deu de filho, de filha. Tira a capa de mendigo. Tira a capa de mendigo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Sabe, tem um grito que tem poder para Deus. E o grito desse filho de Davi: tem compaixão de mim. Fez Deus, o Senhor parar, o rei dos reis. Ele parou. Porque Ele se compadece. Sabe, talvez é o tempo de você gritar por socorro. O grito de um coração aflito. Gritar com convicção de que Ele é o rei e Ele vai me ouvir. Em Deuteronômio diz, sabe, Deus liberou uma lei para quando uma mulher fosse estuprada, e se ela estivesse no lugar ermo, vazio, e ela gritasse, o Senhor já estava liberando ela daquela acusação. Mas se ela estivesse num lugar qualquer pessoa ouvisse, e ela gritasse, ela estava redimida. Mas se ela não fizesse isso, ela seria morta e apedrejada. Por conta do grito. Sabe, Deus quer muitas vezes que você saia do seu sofazinho, do seu controle remoto. E eu não estou falando de televisão. Eu estou falando da sua passividade, da sua vida cristã. Deus quer que você ande em fé. Deus quer que você ande sobre as águas. Sabe, eu vejo nesse lugar um lugar muito cheio de muitas águas, de muitas coisas que o Senhor está enviando. Mas a percepção que eu tenho é que muitos não estão prontos para receber. Porque não acreditam que o Senhor possa fazer. Porque não tomam por fé, não usam a sua mão espiritual.
E não é por merecimento. Eu pequei, eu falei mal, eu menti, eu não dizimei. Não é por nada disso. Porque isso chama justiça própria. Se eu faço tudo bonitinho, Deus me dá as coisas. Não é nada disso. Ele quer fazer na sua vida, simplesmente porque Ele é teu Pai. E você precisa aprender o quê? A receber. Eu gastei um bom tempo no começo dessa palavra para te ensinar. Você precisa aprender a receber. Receber o quê, pastora? Tudo. Não, mas Deus já me deu isso, então deixa que o resto não precisa mais. Sabe aquela autocomiseração, aquela autopiedade, que eu acho que enoja Deus, porque Ele tem tanto. Ele é tão rico. Ele é tão poderoso, Ele é tão amoroso, Ele é tão gracioso. Sabe, você precisa encontrar com o favor de Deus, com uma atitude. E a atitude que agrada a Deus, eu já te falei como Davi. Ele falou, o que eu posso fazer pelo Senhor? E aí ele falou, eu vou beber o cálice da salvação. E eu vou invocar o nome do Senhor. Sabe o que ele disse? Eu vou comer mais de Deus, eu vou beber mais de Deus, eu vou servir mais a Deus. É ele que começou, ele viu que ele não podia fazer nada por Deus, então ele começou a fazer por ele mesmo. Quando você chega nesse ponto de enxergar que sem Ele você não pode ir a lugar nenhum, mas com Ele você pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível que te leva além de você mesmo. Aleluia. Quando o inimigo se levantar contra você, o seu grito vai te redimir. O inimigo tem levantado na sua casa, você tem vivido um ambiente de briga, de confusão, de tormento. Você chega em casa, você não quer nem chegar em casa, porque só tem tormento. Sabe? Grita, porque Deus vai ouvir o seu clamor. Grita. Fala, não aguento mais. Seu grito vai ser ouvido nos céus. Às vezes padecemos, porque não clamamos. Você fica caladinho. Você só fica remoendo. Você só fica melancólico. Nhé, 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 nhé. Nhé, 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 nhé. Só aquela engrenagem que não vai para lugar nenhum. Grita. Dá um grito. Faz alguma coisa por mim, Senhor. E eu estava lá nos Estados Unidos com essa situação de não ter dinheiro, não ter trabalho. E para piorar, eu tinha machucado meu pé. Eu estava com uma atadura na perna, porque eu também não tinha dinheiro para ir no médico. E eu falei, se o Senhor não enviar um trabalho para mim hoje, eu não tenho dinheiro para comer, e eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu vou ser despejada. Mas eu não falei do tom que eu estou falando aqui, eu gritei. Eu chorei até perder minhas forças. Num tapete. Eu chorei tanto que eu dormi. E a hora que eu acordei com uma ligação. Você que é a Paula? Falei, sim. Tem um trabalho para você. Você pode começar hoje à noite? E mais. Eu estava com dor no meu pé. A minha vizinha, que era uma moça da Guatemala, acho que ela viu eu chegando de muleta. Ela foi até minha casa, ela não tinha amizade comigo. Ela bateu na minha porta, ela falou, eu preparei um lanche para você. Ela me trouxe, que foi o que eu jantei, porque eu também não tinha dinheiro para jantar. Ouse gritar. Ouse clamar. Não desista que o seu milagre está chegando. Não desista porque o seu Deus já te ouviu. Não desista porque você é o filho favorito do Senhor. Você é a filha amada. Não desista. Clame. Aleluia. Sabe, no verso 48 diz que as pessoas repreendiam e ele gritava. Às vezes você vai ter que perder a noção de conveniência. Ai não, o que vão pensar de mim se eu vier aqui no apelo? O que vão pensar de mim? E daí? Se tem uma coisa que nós precisamos perder é a reputação logo. Porque os cristãos, ou seja, os pequenos cristos, aqueles que creem em Jesus, não têm reputação nenhuma. Nós somos chamados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos cheios de pecado, limitados, destruídos. E o Senhor nos chamou,
nos botou vestes de louvor, mudou a nossa história. O que eu tenho? O que é que eu sou tão maravilhosa assim? Que eu tenho que mostrar uma reputação? Que o Senhor já viu tudo dentro de mim. É o Senhor que te vê por completo. Ele vê o que você fala na sua casa, Ele vê como você se comporta na internet, Ele vê como você trata a sua esposa. O Senhor vê todas as coisas. Por isso, quando você está diante dEle, diante do Rei, da nobreza do Rei, entrega tudo para Ele e fala: eu quero. Ah não, só essa parte, Senhor, só a conta da segunda-feira, a conta de luz. Para! Sabe? Decida viver a plenitude de Cristo. Aleluia. Aqui, hoje, é o lugar de você gritar. Aqui, hoje, é o lugar de você chorar. Aqui, hoje, é o lugar de você dar um grito. Aqui é o lugar. Não importa quem está do seu lado. Não importa quem vai pensar, o que vão pensar de você. Só importa que o Rei está aqui. E Ele está cheio de presentes. Aleluia. No verso 49 diz: Jesus parou, porque alguém gritou. Sabe que existe uma história no Velho Testamento, muito antes, né? Muito tempo antes, Josué. E você sabe que Josué é a mesma palavra de Jesus. Josué e Jesus. É a mesma palavra em hebraico. E eles, no Novo Testamento, só chamam Jesus de Yeshua, Hamashia. Mas aqui Josué e Jesus têm a mesma origem da palavra, que ele é um tipo de Cristo. Sabe, Josué, ele viu cair as muralhas de Jericó, quando o povo gritou. E ele estava dizendo assim, o Senhor tinha dado uma ordem, né? Fique em silêncio. Por que ele falou fique em silêncio? Porque você imaginou o povo dando volta de uma cidade que eles queriam possuir, com medo, não muito bem armados. E aí o Senhor fala, fica quieto que só no gritinho vai cair a muralha. Talvez você estaria lá, naquelas voltas proféticas, dizendo, se Josué é doido. Que ridículo, você acha que isso aqui é estratégia de guerra, dar um grito? Será que a gente não tem que trocar esse líder? Por isso que Deus mandou eles ficarem o quê? Quietos. Para não perder a bênção. Porque o que Deus tinha para fazer é o que Ele ia fazer. Deus falou, fica todo mundo calado. Vocês só vão rodear. Na hora H, vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Isso é muito forte, irmãos. Às vezes a gente desfaz a bênção falando. Está demorando. Se Deus estivesse nisso mesmo, tinha acontecido. Ah, o Senhor não me ouve. A minha vida não muda. Cuidado com o que você está falando. Fique em silêncio se você não tem que falar. E quando você tiver que gritar, grite com todas as suas forças. Aquele cego gritou e as muralhas da cegueira caíram. Jesus parou pelo grito daquele homem. Mas existe também uma história muito fantástica de Josué. Ele estava lutando contra os amorreus. E enquanto ele estava lutando, eles estavam quase vencendo, mas o dia já estava acabando. E ele falou, falta só um tiquinho. Senão amanhã os meus inimigos vão recobrar o ânimo. Ele fez uma oração. Sol, pare! Olha isso. Ele só fez uma oração. Sol, pare. Deus ouviu a oração daquele homem. E aquele foi o dia mais longo. Porque o sol parou. Por conta do grito de Josué. Sabe, Deus tem prazer em ouvir os nossos clamores. Deus tem prazer em ouvir o seu clamor.
Aquele clamor que é fruto de um coração que almeja, que espera que a glória de Deus possa se mover na vida dele. Não tem outro caminho. Ele disse: sol, para. O sistema solar inteiro, você imaginou? Foi mexido por causa da oração daquele homem. Maior que o sol é o sol da justiça, que é Cristo. Hoje tem muralhas para cair na sua vida. Muralhas da cegueira, muralhas de morte, muralhas de enfermidade, muralhas financeiras. E o seu grito tem também um poder de fazer Jesus parar. Esse grito também tem o poder de fazer as muralhas caírem. Se você creia, fica de pé no seu lugar. Nós queremos chamar a atenção de Deus. Através do seu grito, do seu clamor. E olha que maravilhoso, ele parou e disse: chame o cego. Traz o cego. E no verso 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto. E o que era essa capa? A capa era a carteirinha de mendigo que ele tinha. Sabe que lá no Oriente Médio até hoje, a capa ela significa isso? É um registro que a pessoa precisa de ajuda. Na verdade ela diz: eu mereço sua ajuda. E a Bíblia diz que quando Jesus chamou o cego, ele lançou a capa, ou seja, ele falou: não é no meu merecimento. Porque eu sei que eu sou filho de Timeu, eu sou cego, eu sou mendigo e eu sou filho do impuro. Ele enxergou Jesus. Ele enxergou o filho de Davi, o rei, o rebento, o renovo, a promessa, o Salvador. Você precisa falar: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque eu quero te ver numa nova medida na minha vida. Não só num só quadrante, eu quero te ver em todas as esferas do que o Senhor é. O Senhor é o cordeiro, mas o Senhor é o leão. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é a minha ajuda. O Senhor é o meu destino, o Senhor é a minha sabedoria, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha saúde. Aleluia. Ele lança a capa, dizendo: eu não mereço coisa alguma. E se eu sofro alguma coisa, porque eu sou filho do impuro, mas eu quero receber. Hoje é o dia de você também lançar fora a sua capa. A sua capa de coitadinho, que às vezes a gente gosta, sabia? Da capa do coitadinho. Sabia que tem gente que às vezes aceita uma doença porque aquela doença oferece para ele algum benefício? Certo homem tinha umas pereba na perna e aquilo dava um dinheirinho para ele no farol. Toda vez que a perna estava sarando, ele lá futucava de novo. Porque aquilo dava um rendimento para ele. Às vezes você quer ficar doente para os seus filhos te visitar, porque se você tiver são, seus filhos não te visitam, então você sempre tem que falar que você não está bem. Tem coisas nas nossas vidas, muitas vezes, que não nos permite viver o novo de Deus, porque nós queremos ser conhecidos como os coitadinhos. E nós não temos nada de coitadinho. Nós somos chamados para ser a raça eleita, povo exclusivo do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Deus preparou Jerusalém para você. Deus preparou uma mesa para os filhos. Deus preparou uma cidade para nós vivermos a vida inteira com eles. Tira essa capa hoje. Tira essa capa. Ah, mas eu sou tão pecador, e eu quero te dizer, Jesus veio de Nazaré, do lugar mais podre da terra. Esse mendigo, ele era cego mendigo e ele era filho do impuro. E morava numa cidade maldita que era Jericó. Mas a glória se resplandeceu naquele lugar, porque aquele homem gritou. E eu não sei em que vazio, em que barco você está vivendo, mas eu quero te dizer, o barco que Jesus está, esse barco, coisas tremendas acontecem. A glória se manifeste, a vida de Deus vem. E aonde a vida de Deus vem, a morte vai embora. O não vai embora. A fraqueza vai embora. Aleluia. Ele levanta de um salto e vai ter com Jesus.
No verso 51, o que queres que eu te faça? O que você quer? Qualquer coisa. O que de fato você precisa que está te incomodando tanto? Aleluia. Qual a sua necessidade? E o mais lindo é que Jesus vai. Ele sabia, lógico que ele precisava. Jesus vai e cura ele. E aí o que ele fala? Vá, a tua fé te salvou. Jesus não falou, agora que eu te curei, você tem que andar comigo, você tem que ser líder de célula lá na videira. Você tem que trabalhar no Kids. Agora que você recebeu o seu milagre, que eu fiz para você, agora você anda comigo. Ele falou, não, vai. Jesus nunca está fazendo alguma coisa pensando em obter alguma coisa de você. Porque andar com Jesus é uma escolha de amor. É por enxergar nele um único caminho, a verdade e a vida. É por ter paixão por aquilo que ele tem paixão. Andar com Jesus é sonhar os sonhos de Deus. Mas sabe por quê? Porque você sabe que não tem lugar nenhum na face da terra que pode te oferecer o que ele tem. E Jesus, todas as vezes que ele fazia um milagre, ele fala, vai lá e mostra lá para o seu sacerdote que você foi curado da lepra. Vai lá e mostra o que eu fiz por você. Jesus nunca falou, agora você está obrigado a ficar comigo. Porque isso é uma escolha pessoal. É uma escolha de gratidão. Nós somos aquilo que a Bíblia chama, nós somos os escravos da orelha furada. O escravo da orelha furada é aquele que não quer ir embora. É aquele que quer ficar escravo. Por gratidão, por amor a quem ele é. Jesus fez um milagre na vida da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim. Ele falou, volta para sua mãe que ela precisa de você. E tinha a filha de Jairo também, ele vai lá cuidar da sua filha. Os milagres estão sendo liberados. E quando o Senhor abre as mãos e libera, você precisa estar pronto para receber. Sabe, esse lugar você não está vendo, mas isso aqui é um ambiente espiritual. Esse ambiente está cheio da presença de Deus. Esse ambiente está cheio da glória de Deus. Esse ambiente está cheio de presentes. E você não precisa fazer nada, você só tem que levantar sua mão espiritual pela fé, a fé, e pegar o que você precisa. Há um celeiro farto na casa do Pai. A provisão de todas as sortes. E o Pai quer que você pegue. Hoje é o dia de você gritar e as muralhas cair. Hoje é o dia de você gritar e o sol parar. Aleluia, porque você está diante do Rei. E Ele tem prazer em te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou fazer um apelo nessa hora. E esse apelo ele não pode ser coordenado por homens. Você tem a sua oportunidade de gritar diante de Deus. Eu vou colocar uma música aqui agora. E você vai clamar o filho de Davi. O filho de Davi não é só aquele que vem da raiz de Davi. O filho de Davi é o rebento. O filho de Davi é a promessa, ele é o rei. Ele é o Netzarim. Ele é ungido de Deus. E ele está nesse lugar. Há um ambiente profético neste lugar, onde o Senhor vai mudar a história de muitos irmãos. Eu vejo o Senhor mudando a história de muitos irmãos aqui. É como de um salto que aconteceu, como aconteceu com Bartimeu. De um salto ele removeu a capa. Ele largou para trás a carteirinha de mendigo. Ele largou para trás o medo de não prosperar, o medo de não ser escolhido, o medo de não estar entre os tops da galáxia. Sabe, o seu lugar é na mesa do Pai. É na mesa do Rei. Não interessa se você chegou faz 30 anos na casa do Senhor, se você chegou ontem, se você chegou hoje. Há provisão de toda sorte neste lugar. Aleluia.
Hoje é o dia do grito. Comece a orar. Esquece quem está do seu lado. Quiser ajoelhar, quiser encostar na parede. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh, nós invocamos o teu nome. Nós invocamos o teu nome. Oh, Jesus. Dê um grito. Oh, me vê aqui, Senhor. Me vê aqui, Senhor. Erebahala bahala bashala bala 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 bachas. Erele bala 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 bachere candere cala bala bas. Eriandara la maia la bachere andara la bala bala bas. Cherere basturiando, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Oh Deus, vem, vem, vem e vê, Senhor. Sei que estás aqui, oh glória. Posso sentir o teu calor. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite onde Deus muda a sua sorte. Aleluia. O Senhor está virando a página de muitos que estão aqui neste lugar. Aleluia. Sei que estás a vir. Tem compaixão de mim. Oh, eu te vejo, Jesus. Toca nos meus olhos. Ei, alabaxar, alabás, o que você quer que eu te faça, diz o Senhor. Clama, grita, chora. Xerelebaxar, alabás. As muralhas vão cair, estão caindo, estão caindo, estão caindo. Orelebaxar, alabalabaxar, alabalabalabás. Toca nos meus olhos, as muralhas estão caindo. Oh, e calamacharalabalabás. Quero te ver, quero te ver. Clame, quero te ver. Não desista. Toca nos meus olhos. Clama, clama, clama. Grita, invoca o nome do Senhor. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, Jesus, maravilhoso. Eu vejo o Senhor neste lugar. Entrega tudo a Ele. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui. Não tenha pressa. Hoje não é dia de pressa. Hoje é dia de ficar no lugar da presença. Oh, de calamalabassuri andere calabalabalabachas. Ei, carabarabarabarabasuri andralabas. Orele bacharalabalabas. Oh, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Oh, Jesus, vem, Senhor. Vem me envolver. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te envolver. Me constranger com seu amor. Filho de Davi, olha para Ele e peça. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos.
faz as escamas caírem. Oh, Jesus, grita! Filho de Davi, eu creio sim, Senhor, tem compaixão de mim. E toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Queria convidar você a vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Mas vem já na posição de receber, vem como um filho amado, uma filha amada. Vem como alguém que sabe o que tem. Vem como alguém que sabe que está chegando diante do Rei dos Reis. Não somos nós, é Ele. É Ele, o grande provedor. É Ele que tem todas as coisas para te ofertar. É Ele que tem tudo para te oferecer. Eu gostaria que os líderes viessem junto. Começamos a orar pelos irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que o rio de vida está aqui. Eu sei também, Senhor, que a provisão santa e divina neste lugar, para toda sorte de necessidade. E nós comandamos agora no mundo do Espírito, e nós ordenamos agora que toda ação das trevas caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo desânimo, toda opressão, sai. Sai agora, toda depressão, em nome de Jesus. Sai agora o medo. Sai agora todo medo. Sai agora todo sentimento que tem consumido pessoas com amargura. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai amargura. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, espírito de tristeza, sai, em nome de Jesus. Espírito de comiseração, solte, em nome de Jesus. De autopiedade, sai agora. De autorrejeição, sai agora, em nome de Jesus. Bata retirada agora. Xerecalabalabás. Comece a proclamar os milagres na vida dos irmãos. Comece a orar agora. Libera milagres. Fala, receba o seu milagre. Receba o seu milagre. Xerecalabalabas. Xerecalabalabas. Preciso mais líderes para orar. Em nome de Jesus. Oh, nós liberamos esse ambiente de milagres. Um ambiente de cura física e cura emocional. Oh, em nome de Jesus, caiam por terra. As muralhas estão caindo. Muralhas da depressão, da angústia, do peso, da dor, da miséria, está caindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus está caindo agora. Agora, em nome de Jesus, a mão espiritual, que é a fé, ela pode tudo nessa noite. Nós chamamos o milagre. Nós chamamos o milagre na casa dos irmãos. Milagre de restauração de relacionamentos. Milagre de restauração de relacionamentos. Nós proclamamos agora vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. No nome de Jesus. Cura, cura, cura física, cura emocional.
Possua a terra que Deus te deu. Possua a terra que Deus te deu. Possua a terra, herde a terra. Por onde colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dá como herança. Em nome de Jesus, nós liberamos o milagre. Nós liberamos o milagre. Nós liberamos o milagre. Nós liberamos o milagre. Milagre de cura. Manifestação do poder de Deus. Oh, manifestação do poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberamos o milagre. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor. Vem naqueles que não vieram aqui na frente também. Vem naqueles que estão lá no fundo, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre a vida dos teus filhos. Manifesta a sua glória, o seu poder nos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem não recebeu a oração, vem aqui à frente, mais para frente. Mais à frente. Vem, Jesus. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, perder com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, quero te ver. Aleluia. Toca nos meus olhos. Aleluia. Sabe, o Senhor está derramando uma porção nova. Se você quer receber mais do Senhor, você pode vir à frente. Mas o nosso culto está encerrado. Se você quiser ir embora, você pode ir. Mas nós vamos orar ainda com algumas pessoas aqui. Amém? Deus abençoe você. Volte para sua casa em paz. E não esqueça, não desfaça a bênção que Deus fez. Continue olhando para Ele, autor, consumador da sua fé. Não esquece que a fé é a mão espiritual que pega tudo que você precisa, no nome de Jesus.
Amém. Pode acender a luz aí.